Olá, hoje nós vamos conversar sobre como podemos aplicar o método de estudo PBL para os estudos do Enem. E nada mais certo do que conversar explicando o que significa PBL. PBL é uma sigla em inglês que significa aprendizagem baseada em problemas. Inclusive você pode encontrar essa sigla traduzida, que seria ABP. PBL e ABP é a mesma coisa. É simplesmente a tradução do inglês para o português. Ela é uma metodologia de ensino que já é utilizada, por exemplo, em algumas universidades aqui do Brasil de medicina. Como é que ela funciona? Eu peguei aqui dois links só para poder citar alguns pontos importantes dessa metodologia. Depois eu vou deixar aqui na descrição esses dois links. Essa metodologia é uma metodologia ativa de ensino. Então, isso aqui é um ponto interessante. Como é que ela funciona? Basicamente é o seguinte, em vez de você ter uma aula tradicional, onde o professor chega na aula e oferece uma surra de informações e você só recebe aquelas informações, no PBL não. Você é o ativo da construção de informação. O professor chega com uma determinada temática, um determinado problema. Vamos simular aqui um exemplo. Vamos trabalhar hoje sobre o que significa o PBL e como nós podemos aplicar nos nossos estudos. Então, eu trago um problema para você. E aí, cada pessoa estuda individualmente o que é o PBL, vai pesquisar sobre exemplos de locais que já aplicam, como que é aplicado esse PBL, para a partir disso criar um grupo de discussão em que geralmente fica na faixa ali de no máximo 10 alunos, o recomendável é isso, e nessa discussão cada um vai trazer a sua perspectiva que teve no seu estudo individual, em cima daquela problemática. E aí, a partir dessa discussão, várias ideias vão surgindo e você acaba incentivando várias coisas, o processo criativo, você acaba vendo informações extras, você já tem uma base boa para poder debater sobre o tema, diferente quando você chega numa aula que muitas vezes você não sabe de nada do assunto, o professor está fazendo aquele primeiro contato para você naquele momento. Então, todos esses fatores estão relacionados com o método PBL. De forma resumida, é um processo ativo em que você discute com um grupo de pessoas sobre um problema que já foi entregue previamente. Você pega esse problema, estuda de forma individual e depois debate sobre esse tema no determinado grupo de discussão. Aqui eu trouxe um outro link que fala o método PBL na medicina. Então ele fala algumas observações que também não vão fugir muito do que nós já conversamos. O PBL é focado na prática. Como é que funciona a metodologia? O aluno no centro do processo. Primeiro, o problema é apresentado. Segundo, o caso é analisado e os alunos já começam a criar hipóteses de trabalho, os problemas são resumidos e os estudantes caçam mais informações. Na quarta etapa, começa a pesquisa individual de cada aluno para se aprofundar no tema e, por último, ele é discutido e apresentado ao tutor. Então, sempre segue essa ideia. E aí, o que foi que surgiu que algumas pessoas acabam confundindo? Sávio, quando eu estudo fazendo a seguinte sequência, responder uma lista de exercícios e de acordo com o que eu for errando, eu vou e estudo a teoria em cima disso. Isso é PBL? E eu já vou dizendo, isso não é PBL. Como você já viu aqui as explicações, não tem nada a ver. O PBL, ele tem as vantagens que são o quê? Principalmente, você tem uma aprendizagem ativa, porque você que constrói aquela informação. E segundo, você tem um direcionamento de o que você vai estudar. Imagina que você vai estudar sobre uma determinada doença. Você vai ter que saber vários aspectos que estão conectados com ele. Por exemplo, vamos pegar a parte da imunologia. Você tem uma matéria, um assunto, uma temática gigantesca só para estudar sobre imunologia. Só que quando você vai estudar uma doença específica, você não precisa saber tudo de imunologia para poder compreender o que é que acontece com ela. Dessa forma, uma outra vantagem é justamente um direcionamento que você possui. E esse é outro ponto que as pessoas confundem quando fazem isso. Porque alguém chega, pega essa ideia pela metade e fala, estou estudando PBL, eu respondo 2, 3, 5, 10 questões, o que eu erro eu vou lá e estudo na teoria referente àquele assunto que eu errei. Tem nada a ver, entendeu? Inclusive, eu já falei em outros vídeos que eu não gosto muito dessa ideia de responder alguns exercícios e de acordo com o que você erra, você vai estudar a teoria. Porque isso cria várias lacunas. Você pode muito bem ter alguns assuntos que você não sabe, mas não teve nenhuma questão que você respondeu referente àquilo. E aí você não vai estudar, você não vai ter um direcionamento. Também você vai estar estudando de forma recortada. Você não vai ter uma sequência lógica para você seguir. Enfim, você tem vários problemas. Já de primeiro ponto, como o estudo de vestibular normalmente ele tende a ser um processo individual, você não cria um grupo de estudos para poder estar debatendo,
não tem muito como você aplicar o método PBL no vestibular. Só se você criasse um grupo de estudos, como por exemplo, vamos estudar a função do primeiro grau. Cada um aqui pega um material diferente, cada um fica com um livro, responde ali, sei lá, 50 questões e vamos ver quais são os modelos de questões, quais são as questões, como é que aquele assunto normalmente ele é cobrado, quais são as fórmulas, quais são as exceções, quais são as regras. E depois disso, todo mundo junta essas informações, conecta tudo e cria um grupo de discussão para poder ver se tem algum modelo que você apresentou que eu não tinha visto na minha lista de exercícios. Aí sim seria, por exemplo, o método PBL. Mas ele sempre vai exigir um grupo, ele vai exigir essa discussão, ele vai exigir esse debate que você normalmente não vai construir. Só que tem um ponto do método PBL que você pode aplicar que é interessante, que é esse direcionamento do que você vai estudar para a prova. E como é que você faz isso? Imagina que você vai estudar bioquímica. Você tem lá um conteúdo denso de bioquímica, por exemplo. Você pode ver como que o Enem cobra essa bioquímica. A partir disso, você responde as questões que caíram no Enem de bioquímica, você ganha uma noção de o quanto você precisa se aprofundar naquele conteúdo e a partir disso, tendo uma noção de como ele mais ou menos é cobrado, você vai e estuda a sua teoria em cima disso. E depois você responde outros exercícios de outros vestibulares. Perceba que é totalmente diferente daquele primeiro cenário, em que você responde alguns exercícios e de acordo com o que você erra, você vai lá e faz um estudo direcionado para aquele erro. Aqui não, você está conhecendo como a prova cobra aquele assunto para você não ficar estudando detalhes que você vê que a prova não cobra. Por exemplo, nunca caiu fungos no Enem. Como é que o Enem normalmente cobra alguns conceitos? Ele gosta de aplicação. Como é que você pega aquele conhecimento e aplica no seu dia a dia? Basicamente, em fungos, você tem duas partes. Aquela primeira parte que ele faz a classificação dos fungos e uma segunda parte que ele explica as aplicações. Como é que você vai direcionar seu estudo? Você percebe que o Enem normalmente cobra nesse estilo, você não perde muito tempo estudando todas aquelas classificações que os fungos podem possuir. Você aprende o quê? As características dele e como é que ele é aplicado. Questão de micorrizas, líquens, como é que os fungos estão relacionados com doenças humanas, como é que elas estão relacionadas na alimentação, em alguma aplicação do ser humano no dia a dia. Se cair alguma coisa de fungos no Enem, muito provavelmente vai ser isso. Então você, ao invés de estudar toda a teoria, você pega um direcionamento de acordo com as questões que caíram no Enem. E depois que você faz isso, você estuda questões de outros vestibulares para poder treinar aqueles conceitos, para poder fixar melhor aquelas ideias que você aprendeu na teoria que você já direcionou. Perceba que o nosso foco continua sendo ter uma boa teoria. Ela que é a nossa chave. Você ter uma boa teoria que vai fazer com que você tenha uma nota consistente. Não é ficar fazendo centenas de exercícios, centenas de simulados que vai conseguir isso. Eles são importantes sim, mas a base mesmo que te dá uma nota muito forte é a tua teoria bem consolidada. E logicamente, para ter uma teoria consolidada, você precisa estar com a revisão em dia também, né? Senão você vai ficar esquecendo o que você viu na teoria. E aí, fez sentido o que nós conversamos hoje? Se sim, deixa um comentário falando como que isso te ajudou a compreender algum problema que você tinha, a ajudar de alguma forma na sua preparação. Também você pode deixar aqui uma mensagem falando sobre que tema que você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Eu vou ler todas as mensagens e vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários.